E dengue é o assunto do seu direito desta quinta. Daqui o advogado Felipe Ferrarese. Doutor, obrigado pela visita, né? Boa tarde. Boa tarde, agradeço, Rodrigo, e vamos tratar desse assunto que está bastante preocupante na nossa cidade. E em condomínios vai ser o assunto, né? Que era até um negócio para ser mais tranquilo, assim, porque está todo mundo de olho, tem o síndico e tal. Tem alerta, inclusive, do Estado referente a problemas aí de condomínios que não estão cuidando de dengue, doutor Felipe? Exato, a Secretaria Estadual de Saúde já divulgou, né, uma nota que realmente para todo mundo tomar essa cautela, mas também dirigida àqueles condôminos, né, a todo o público condominial, porque o alerta realmente se estende e a nossa cidade aqui em Blumenau precisa ficar preocupada aí com o que está acontecendo e os números de casos. Porque a dengue a gente cuida na nossa casa, né? Para não deixar água parada e tal, mas condomínio é de todos, né? E aí, como é que faz? O que diz o direito nessa questão? Quem é o responsável? É o síndico ou não? Exato. Condomínio é de todos e todos os condôminos precisam fazer essa fiscalização. Condomínio, como todo mundo sabe, é composto de áreas comuns e áreas privativas. Nas áreas comuns, todos os condôminos, e principalmente o síndico, tem que tomar o cuidado de sempre verificar os locais onde podem ocorrer esses criadouros, né, do mosquito da dengue. Então, muitas vezes, um simples jardim do condomínio, pelas plantas, pode ser um foco do mosquito. Ou então, às vezes, pela estrutura arquitetônica do condomínio, você tem alguns elementos que pode se criar também esse foco. E, ao mesmo tempo, né, cada condômino tem que ficar atento dentro, né, das suas sacadas, ou então em alguns condomínios onde nas suas unidades privativas você tem uma piscina e ela está vazia, todo cuidado é pouco. Então, o síndico deve ficar alerta, deve comunicar aos condôminos, né, para também fazerem essas inspeções. E aí, todo mundo se ajudando, você consegue reduzir, minimizar ao máximo qualquer tipo de transmissão. Tem perguntas aqui para o advogado, vamos ver. A Tatiane, boa tarde. Quem é o responsável pela verificação dos focos de dengue na área de lazer do condomínio? Área de lazer, que boa pergunta, Tati. É o síndico, o morador? Como é que funciona isso, doutor? O Código Civil estabelece que todos os condôminos são responsáveis pela saúde, salubridade e segurança das áreas. Então, o síndico, evidentemente, como principal gestor, ele tem que ter essa consciência de verificação, orientar, treinar ali os funcionários, às vezes o pessoal que faz a limpeza, o zelador, para também estar atento, mas todos os condôminos são responsáveis perante a lei, né, o Código Civil, de sempre ficar atento, fazer essas verificações. A minha vaga de garagem ela não é coberta, e aí o cidadão encostou lá na vaga de garagem o pneu que ele trocou, poxa, todo mundo sabe que isso pode ser um foco. Então, todo alerta é bem-vindo e os condôminos, como vivem em coletividade, sendo esse um assunto de saúde pública, pode trazer aí problemas para o condomínio se não se ater a essas questões, porque tem toda a fiscalização também. Pode enfrentar questões jurídicas, né? Então tem que ficar ligado mesmo. Ó, mais uma pergunta aqui, vamos lá para o WhatsApp. Verônica, a sacada do AP da minha vizinha é cheia de planta. E ali chove, né? A mulher viaja muito e não para em casa. Estamos preocupados com a dengue. Qual é a orientação para a Verônica, então, advogado? Excelente pergunta, porque muitos acreditam que a minha unidade privativa ninguém pode entrar aqui dentro, né? Então, havendo indícios, né, o síndico deve sim entrar em contato com essa moradora, alertá-la imediatamente. Ela estaria sujeita às penalidades do condomínio, inclusive multa. Como eu disse anteriormente, isso é um assunto de interesse público, né, de saúde pública, e aí, não tendo efeito por essas medidas administrativas, é recomendado que o síndico busque aí uma assessoria jurídica para buscar via judiciário algum tipo de intervenção, ou também mesmo utilizando os contatos, né, através aí da Secretaria Epidemiológica. Então, o síndico ele tem esse poder de polícia, né, evidentemente, mas vai ter que estar respaldado também por todas as questões legais para poder proceder nesse caso. Última pergunta aqui agora no WhatsApp, na verdade não é sobre dengue, mas é assunto relacionado a condomínio. O Alan Zanelato, na convenção do condomínio tem um artigo lá de que para alteração da convenção deve ter o voto da totalidade dos condôminos. Mas o Código Civil prevê que basta 2/3. Nesta situação, prevalece o que está estipulado na convenção ou no Código Civil? O que vale mais aí? Boa pergunta, Alan. Um abraço, amigo. É interessante. E isso acontece em vários condomínios. Então, o que está estipulado na lei, o condomínio pode tornar mais rígido, né? E aí prevalece a norma condominial, a convenção.
Agora, se a lei estabelece, por exemplo, um quórum mais pesado, unanimidade, como, por exemplo, alteração de fachada, unanimidade dos condôminos para aprovar essa alteração, e, de repente, o quórum está menor na convenção, aí prevalece a lei. Então, sempre que a convenção do condomínio for mais rígido, prevalece a convenção. Agora, se a convenção do condomínio for mais flexível, tem que se observar para ver o que a lei diz. Tá, bem explicado, né? Condomínio, o Código Civil, tem que ser ali, ele não pode, a do condomínio não pode diminuir o Código Civil, né? Ele não pode reduzir a lei, enfraquecer a lei, né? Exatamente. Que está no Código Civil. Muito bem. Felipe Ferrarese, advogado, obrigado pela visita mais uma vez, volte sempre aí, tá bom, doutor? Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado.